Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar geometria molecular. E o que vem a ser geometria molecular? Trata-se do estudo da forma das moléculas, vale dizer, da disposição dos átomos no espaço. Tome a água como exemplo. Aqui o átomo de oxigênio está representado como uma esfera vermelha e as menores brancas são átomos de hidrogênio. Seria a molécula de água linear? Vale dizer, os três átomos estariam alinhados na mesma reta? Ou então, será que ela seria angular? Isto é, uma molécula também chamada em forma de V, ou uma molécula dobrada, né? E será que os ângulos entre os átomos de hidrogênio seria o ângulo reto, seria 90 graus? Ou será que seria um ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus? Pois bem, nós vamos ver que a água ela tem uma geometria angular, mas com um ângulo obtuso entre os átomos de hidrogênio. Então, determinar a geometria molecular é determinar a forma da molécula. Por que a gente estuda a geometria molecular? Porque muitas propriedades das substâncias dependem da forma da geometria das moléculas. Então aqui, por exemplo, nós temos um sistema formado por água e óleo e azeite culinário. O azeite menos denso fica em cima, forma a fase superior. E como todo o óleo usado na culinária, ou como quase todo produto natural, ele é formado por uma mistura de substâncias. Mas todas as substâncias que compõem o azeite vão estar dissolvidas umas nas outras nessa fase aqui em cima. Enquanto que se eu jogar a esta água eu acrescentar álcool, ou éter, ou acetona, nós veríamos que ela dissolveria aqui embaixo, não dissolveria na fase oleosa lá em cima. Essa solubilidade seletiva vai ser explicada nas próximas aulas usando geometria molecular. Apenas para dar mais um exemplo, a água, por exemplo, forma na sua superfície uma pele, uma película, denominada tensão superficial. Outras substâncias formam também, mas no caso da água ela é bem mais intensa. E na explicação do porquê dessa película, aqui nós temos um inseto que se apoia e pode se locomover sobre ela. Na explicação dessa tensão superficial vai entrar a geometria, a forma das moléculas. O estudo começa ainda no século XIX com o holandês Van 't Hoff e o francês Lebel, ambos trabalhando independentemente, mas praticamente na mesma época, começaram a explicar com sucesso a geometria de algumas moléculas, principalmente na química orgânica, que é a química do átomo de carbono, considerando que o átomo de carbono estava no centro de um tetraedro. Os ligantes, veja o caso aqui do CH4, do metano, os ligantes hidrogênios estão ligados, então, nos vértices deste tetraedro. Para substâncias com mais átomos de carbono, eles imaginavam tetraedros, às vezes ligados pela aresta do tetraedro, ou às vezes ligados pela base. Neste caso, do C2H4, o eteno ou etileno, os átomos de hidrogênio assumem essa conformação aqui, lembrando um retângulo. E no caso do C2H2, que é o etino ou acetileno, o gás de solda, os átomos vão se encontrar todos numa mesma reta, que a gente chama de disposição linear. Com isso, eles conseguiram explicar o fenômeno da isomeria dos compostos orgânicos, que vai ser estudado também numa das sequências desta aula. Pois bem, e desde aquela época até hoje, o que a gente aprendeu? Bom, houve uma enorme evolução.
novas teorias para explicar geometria molecular, experimentos para se confirmar ou não se aqueles modelos previam com exatidão, os computadores capazes de juntar experimentos como cristalografia de raio-x, espectroscopia vibracional, experimentos que podem dar informações sobre a geometria, com novas teorias baseadas na química quântica, e os computadores podem juntar tudo isso. E hoje nós podemos pegar um vírus, por exemplo, como o SARS-CoV-2 da terrível Covid-19, e mapear cada átomo das moléculas que formam esse vírus. É um vírus encapsulado, lá dentro tem um material genético, em volta uma cápsula de proteínas e essas espículas ou peplômeros, ou peplômeros que adornam aqui a parte externa desse vírus. Pouco mais de um mês depois do anúncio da doença, os cientistas, por exemplo, já tinham mapeado esse peplômero, eles são formados por um tipo de molécula chamada glicoproteína, e descoberto a geometria dessa molécula, que tem centenas e centenas de átomos. Isto é, eles estavam aptos a determinar a forma e a posição de cada átomo que compõe essa molécula. Essas descobertas são publicadas até na internet, são compartilhadas com outros cientistas, e eu pude então capturar um desses arquivos que os cientistas nos oferecem, jogar num programa adequado e mostrar, renderizar, como se diz aqui para vocês. Tá sendo vista de frente aqui esse peplômero, esta glicoproteína. Mas talvez chegue no fim da aula e você vai falar: puxa, Emílio, você me mostrou um vírus, moléculas complexas, mas a aula fala de moléculas bem mais simples. E não tem nada a ver com essas moléculas tão grandes. Tem sim. Por exemplo, se nós aproximarmos uma pequena região aqui da glicoproteína, nós podemos constatar que essas moléculas de geometria tão complexa, na verdade, são formadas pela união de pedaços com geometria simples, que nós vamos estudar logo mais. Aqui, por exemplo, nesse caso que eu ressaltei, eu tenho um átomo de carbono em cinza ligado a outro átomo de carbono, a um de oxigênio em vermelho, a um átomo de nitrogênio em azul, numa disposição triangular, que nós vamos aprender logo mais, com o nome de geometria trigonal plana. Então, a molécula complexa é formada pelas estruturas mais simples, que nós vamos estudar logo mais. Puxa, tio Milho, que legal, explica aí pra gente. Vamos lá. Pessoal, o que a gente deve saber para poder acompanhar esta aula e compreendê-la? Nós devemos saber construir as fórmulas eletrônicas, ou fórmulas de pontos, ou fórmulas de pontos de Lewis. Então, aqui no caso da molécula da água, eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, representados por esses 6 pontinhos vermelhos, porque ele pertence ao grupo 16 da tabela periódica. Então, todos que pertencem ao grupo 16 possuem 6 elétrons na camada de valência. Ele compartilha mais 2 elétrons, um com cada átomo de hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, pertence ao grupo 1, e forma o seu octeto. Então, eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados e 2 pares de elétrons aqui em cima e embaixo não compartilhados. Devemos também saber que, a partir da fórmula eletrônica, podemos escrever a fórmula estrutural, onde cada par de elétrons compartilhado aparece como um traço. Fórmula estrutural, cada ligação um pau. Tem várias teorias para se explicar geometria molecular, mas nós vamos utilizar a mais simples, a que geralmente é abordada no ensino médio,
e mesmo nos primeiros anos da universidade, no curso de Química, que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, conhecida pela sigla VSEPR, ou às vezes se fala VESPER, VSEPR da sigla em inglês, Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada, em inglês shell, de valência. Essa teoria é tão simples que o nome dela já é a teoria. Ela afirma que os pares de elétrons da camada de valência sofrem repulsão. E como consequência dessa repulsão, os ângulos entre esses pares de elétrons são máximos e iguais. Mas, embora o nome da teoria tenha permanecido assim, pares de elétrons, o que a gente conta, na verdade, são os domínios ocupados pelos pares de elétrons. E não ficar preocupado não, que isso aqui é fácil. Eu vou mostrar alguns exemplos. Veja o caso do metano. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, representados aqui por 4 pontinhos azuis. Cada hidrogênio tem um elétron, e o carbono compartilha 4 elétrons, ficando com seu octeto completo. Cada par de elétrons equivale a um domínio, então eu tenho 4 domínios aqui em torno do carbono. No caso da água, eu também tenho 4 domínios, também conto 4 domínios em torno do oxigênio. Dos 4 pares que ela possui, 2 são compartilhados, 2 não compartilhados. Os pares de elétrons não compartilhados são contados também. Tá? E muita atenção que o que interessa contar são os pares de elétrons do átomo central. Se os átomos ligantes aqui, né, do carbono ou do oxigênio tiverem pares de elétrons, eles não vão interferir na geometria da molécula. Um outro exemplo, eu tenho aqui a molécula do gás carbônico, do dióxido de carbono. O carbono com 4 elétrons compartilha 2 elétrons com o oxigênio, 2 elétrons com outro oxigênio, formando o seu octeto, se estabilizando, portanto. E eu tenho 2 ligações duplas, duas ligações duplas. Ocorre que as ligações duplas contam-se como um domínio só, porque esses 2 pares de elétrons ocupam a mesma região no espaço, vale dizer o mesmo domínio. Então eu tenho 2 domínios em torno do carbono no dióxido de carbono. No ácido cianídrico, ou cianeto de hidrogênio, ou HCN, o carbono faz uma ligação simples com o hidrogênio e uma ligação tripla com o átomo de nitrogênio. A ligação tripla também é contada como um domínio, porque os 3 pares ocupam a mesma região de espaço, o mesmo domínio. E resumindo, o que é muito fácil, se tiver uma ligação simples, ela é contada como um domínio. Se tiver uma ligação dupla, é contada como um domínio, e se tiver uma ligação tripla, também conta-se um domínio. Com isso, a gente vai poder determinar a disposição desses domínios no espaço. Moléculas que têm 2 domínios, esses pares de elétrons se afastam o mais possível, são ângulos máximos, assumindo uma disposição linear, tudo na mesma reta, com ângulos iguais a 180 graus. Não importa aqui se tem uma ligação tripla e uma simples, a ligação tripla ocupa o mesmo domínio e eu vou ter também 2 domínios com uma disposição linear. Aqui na animação vocês podem ver com mais detalhes a disposição dos 3 átomos na mesma reta, típica da disposição linear. Com 3 domínios, a disposição é trigonal plana. Os 3 pares de elétrons se dirigem para os vértices de um triângulo. E se a gente dividir aqui 360 graus por 3, já que os ângulos são iguais, cada um destes ângulos vai valer 120 graus.
Essa disposição dos átomos é denominada trigonal plana. Aqui neste exemplo nós temos uma dupla que conta um domínio, mais um, 3 domínios, a disposição também trigonal plana. Olhando aqui a animação, fica bem claro que os 4 átomos estão todos no mesmo plano. Essa disposição é a trigonal plana. Esses ângulos são exatamente estes previstos na teoria se os átomos aqui ligados forem iguais. Se eles forem diferentes, há uma pequena diferença nesses ângulos, o que não invalida a teoria. E, finalmente, com 4 domínios, nós temos a disposição dos pares tetraédrica, com um átomo no centro desse tetraedro e os 4 pares se dirigindo para os vértices desse tetraedro. Os ângulos são todos iguais, pode-se provar por geometria elementar, que eles valem 109 graus e meio ou 109 graus e 28 minutos, que é aproximadamente 109 graus e meio. Ou arco cosseno de menos 1/3, se você quiser embrenhar-se aí na geometria. Essa disposição, então, é chamada tetraédrica, né? Então, olha lá, um átomo no centro de um tetraedro, com os 4 ligantes ocupando as posições dos vértices desse tetraedro. Finalmente, com esses conhecimentos, nós vamos poder abordar a geometria molecular. Vamos iniciar com moléculas que têm 2 domínios. Elas são sempre lineares. No primeiro exemplo, eu tenho um átomo de berílio ligado a 2 átomos de hidrogênio, o hidreto de berílio. O átomo de berílio tem 2 elétrons em sua camada de valência, porque ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica. Ele compartilha mais 2 elétrons, ficando com 4. Então, eu tenho um par, 2 pares, 2 domínios. A molécula é linear. É claro que você pode falar, puxa, Emílio, mas o berílio aqui se estabilizou com 4, ele é uma exceção? Sim, ele é uma exceção à regra do octeto. Aliás, o berílio, gente, eu não queria nem falar, mas ele é um átomo que não tem a menor vergonha da cara, porque ele é um metal, ele sequer deveria fazer ligações covalentes. Mas ele nunca estudou química, ele faz ligações com forte caráter covalente, e quando ele tem 2 ligantes, quando ele apresenta 2 ligantes, a geometria é linear. Um outro exemplo é do gás carbônico. Com 2 pares, cada par conta um domínio, eu tenho 2 domínios, a geometria também é linear. E no caso do cianeto de hidrogênio, a ligação simples constitui um domínio, a tripla outro domínio, 2 domínios, máxima repulsão, geometria linear. Moléculas com 3 domínios são trigonais planas, mas eu vou mostrar um caso em que ela pode ser angular. Nós temos aqui o caso do boro, um átomo do grupo 13, então tem 3 elétrons na camada de valência, compartilha mais 3, fica com 6. Novamente uma exceção ao octeto. Nesse caso, o BH3, que é o borano, os 3 pares de elétrons vão ter disposição trigonal plana, e como os 3 vértices do triângulo têm átomos de hidrogênio, a própria molécula, a geometria é chamada trigonal plana. O mesmo ocorre com a molécula do formaldeído. Aqui aparece o carbono, então vai ser muito importante para a química orgânica que virá depois. O carbono faz uma ligação dupla com oxigênio, eu tenho um domínio, mais um 2, mais um 3. A geometria é igualmente trigonal plana. Mas nós vamos ver um terceiro caso em que a disposição dos pares não tem o mesmo nome da geometria. É o caso do ozônio. Os átomos de oxigênio possuem 6 elétrons em sua camada de valência. Aqui ele faz uma dupla com outro oxigênio, ficando com 8, ambos ficando com 8 elétrons. E um outro átomo de oxigênio que vai se ligar aqui,
com uma ligação covalente por coordenação, vai ocupar o segundo vértice do triângulo, mas tem um vértice não ocupado. Então, como são 3 domínios, a disposição é trigonal plana. Mas na hora de dar nome à geometria, os químicos olham apenas para os átomos e não para os pares de elétrons. E eles veem, então, uma geometria que é denominada angular. Né? Não é uma molécula linear, como outras com 3 átomos que nós acabamos de ver, né? o berílio H2, o CO2, mas uma molécula em que tem um ângulo diferente de 180 graus. Menor que 180 graus e aproximadamente 120 graus, se você lembrar da disposição dos pares, no caso de 3 pares ou 3 domínios. Na literatura nacional, essa molécula é sempre chamada de angular. É bom lembrar que na literatura internacional, onde o inglês domina, claro, ela é chamada de dobrada. Tá? Esse tipo de molécula é chamada de dobrada, no inglês band. E eu lembro também do francês, eles chamam acho que de QD, molécula QD, que significa dobrada ou cantoneira também. Já moléculas com 4 domínios são tetraédricas, piramidais ou angulares. O primeiro exemplo que a gente vai ver é do metano, um átomo de carbono com 4 pares. Os 4 pares em disposição tetraédrica, como cada um dos vértices desse tetraedro é ocupado por um átomo, no caso átomos de hidrogênio, a geometria da molécula é tetraédrica. Mas no caso da amônia, nós temos o nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência, ele pertence ao grupo 15. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele compartilha 3 para ficar com 8. Então nós temos 4 pares, mas um dos pares não está compartilhado. A disposição dos pares é tetraédrica. Observe o pontilhado, que é igual ao da molécula anterior, mas num dos vértices não tem átomo. Então os químicos chamam esta geometria de geometria piramidal, né? É uma pirâmide de base triangular ou uma pirâmide trigonal. Você pode chamar de piramidal trigonal ou apenas piramidal. No caso da molécula da água, nós também temos 4 pares em torno do átomo central, mas apenas 2 desses pares compartilhados. Então, os químicos, olhando apenas para os átomos, chamam esta geometria de angular ou de dobrada. Em todos os casos, a disposição dos pares é a mesma, tetraédrica, mas nós damos nome diferente para a geometria porque olhamos para os átomos e não para a disposição dos pares. Embora o capítulo chame-se geometria molecular, ela também está apta a prever a forma, a geometria de íons. Veja o caso do cátion H3O+, o cátion hidrônio, que é obtido quando se joga um ácido na água, ele libera o cátion H+, que se prende à molécula de água, formando o H2 mais um HH3O+, o hidrônio. Olhando-se para as fórmulas eletrônicas, nós temos que o cátion H+ se liga a um desses pares de elétrons por uma ligação covalente por coordenação, antigamente chamada ligação covalente dativa, não é? Hoje a IUPAC reserva esse nome para alguns outros casos que a gente vai ver no futuro, mas enfim é uma ligação covalente como outra qualquer, feita com um par de elétrons. E nós temos em torno do oxigênio 4 pares de elétrons. Olhando do ponto de vista de geometria, nós temos o seguinte. A água é uma molécula angular, com disposição tetraédrica para os 4 pares, recebe o cátion H+, num desses pares, que inicialmente estão não compartilhados, e nós vamos ter essa geometria.
a geometria piramidal, semelhante à da amônia que a gente acabou de ver. É bom que se frise neste momento, gente, que os alunos no início do estudo confundem muito as moléculas piramidais com as trigonais planas. Então vamos ressaltar que esses 3 átomos de hidrogênio estão no mesmo plano. Eles definem um plano, mas este átomo de oxigênio aqui e no caso do nitrogênio na amônia, eles estão fora deste plano. Não é uma molécula plana, não é uma molécula trigonal plana. Ainda se ressalte que moléculas biatômicas são sempre lineares. Não importa se os átomos são diferentes, né, moléculas de substâncias compostas, ou se eles são iguais, como as moléculas das substâncias elementares, aqui no Brasil chamadas também de substâncias simples. O que importa, gente, é que por 2 pontos eu sempre posso passar uma reta. Então, se eu tenho 2 átomos, as moléculas são lineares. E como você deve estender seus estudos com livros e outros textos, você vai ver no decorrer desse estudo, e mesmo nas nossas aulas, diferentes modelos para se representarem as geometrias. Então é comum o modelo de bolas e bastões, habitualmente chamado modelo de pau e bola, e ele pode aparecer com os átomos de tamanho diferente, como este caso, ou de tamanhos iguais. Aqui eu pedi para o computador um programa específico de geometria molecular para respeitar o tamanho dos átomos. Então isso geralmente é dado usando os chamados raios de Van der Waals, que nos dão uma ideia do raio, do tamanho dos átomos. Observe que o oxigênio aqui é maior, mas também às vezes aparece com átomos todos do mesmo tamanho. No modelo de enchimento espacial, nós temos apenas as esferas, as bolas, né? E não aparecem os bastões, as ligações. O objetivo desse modelo é mostrar apenas o volume ocupado pelas moléculas. Há também os modelos de bastões, né? No de enchimento espacial só aparecem as bolas, não aparecem os paus. E no modelo de bastões não aparecem as bolas e apenas eu acho que eu confundi tudo aí na hora de falar, mas vocês entenderam. E ele é usado principalmente quando moléculas são muito grandes, e a gente vai ver isso na química orgânica, e às vezes os átomos da frente não permitem que se vejam os átomos de trás. Então aqui fica mais fácil de se ver a molécula como um todo. E ainda as moléculas, ou melhor, os modelos em linhas, né? Nesse modelo nós temos que prestar atenção. Olha o que está representado: o átomo de oxigênio e a sua geometria angular. Os átomos de hidrogênio não são representados, eles são solenemente ignorados no modelo de linhas. Você tem que imaginar que se o oxigênio é bivalente, deve ter hidrogênios lá. Para moléculas muito grandes, para macromoléculas, como aparece na bioquímica, como as proteínas, ácidos nucleicos, etc., às vezes é conveniente usar o modelo de linhas, porque fica um desenho mais simples de se compreender. De você obter a geometria de uma molécula, sabendo a geometria previamente de outra que possa ser assemelhada a ela. Por exemplo, imagine que você já saiba que o metano tem geometria tetraédrica. Já estudou, viu em exercícios, etc. E você queira saber qual é a geometria do clorometano. Veja que o clorometano tem um átomo de cloro substituindo um dos 4 átomos de hidrogênio. Ora, o cloro é um halogênio, é do grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Compartilhar 1 para ficar com 8 elétrons, monovalente como hidrogênio. Então, basta imaginar que um dos átomos de hidrogênio foi substituído por um átomo de cloro. Ele é um átomo maior. Então, se antes nós tínhamos um tetraedro regular, agora tem um tetraedro não regular. Mas uma molécula igualmente tetraédrica. E aqui a gente tem o clorometano,
no modelo de enchimento espacial, né? Com essa cabeçona verde esquisita aí. Um outro exemplo, imagine que você já sabendo que o metano tem geometria tetraédrica, você queira saber qual é a geometria do tribromo metano. Veja que agora 3 átomos de hidrogênio do metano, 3 átomos de hidrogênio foram substituídos por 3 átomos de bromo. Ora, o bromo é igualmente um halogênio, como o cloro, monovalente, vai substituir 3 átomos de hidrogênio numa molécula igualmente tetraédrica. É tetraedro esquisitão, mas é tetraédrica, é o que interessa. E no modelo de enchimento espacial, vai ficar uma coisa muito estranha, porque não vai se ver o carbono lá no meio, eclipsado pelos átomos de bromo maiores que estão na periferia da molécula. E se nós substituirmos o átomo central, não os ligantes? Imaginemos que você já saiba que a água é angular, tem uma molécula angular ou dobrada. E que você queira saber a geometria do sulfeto de hidrogênio, do H2S. Água H2O, oxigênio e enxofre são do mesmo grupo, da mesma família, do grupo 16. Então, a molécula vai ser semelhante, com 2 pares de elétrons compartilhados, 2 pares de elétrons não compartilhados, como nós já vimos. A diferença é que o enxofre é maior do que o oxigênio, né? Porque conforme você desce no grupo periódico, o tamanho do átomo, o raio atômico vai crescendo. Mas imagine que alguém te pergunte ainda qual é a geometria do fluoreto do enxofre, do SF2. Você vai pensar, puxa, mas quem faria essa sacanagem comigo de perguntar a geometria do fluoreto? Mas vão perguntar, fica tranquilo, você vai fazer exames, provas, vestibulares, vão perguntar. Ora, lembre que o flúor, cloro, bromo e iodo são os principais halogênios. E, portanto, o monovalente vai substituir os átomos de hidrogênio numa molécula igualmente angular. Então, se água é angular, H2S, o sulfeto de hidrogênio é angular, e o fluoreto de enxofre igualmente forma moléculas angulares. A enorme maioria das moléculas que existem na natureza e as artificiais, fabricadas pelos químicos, elas possuem 2, 3 ou 4 domínios e vão se assemelhar aos casos que nós já estudamos. Mas existem algumas, num número muito menor, que possuem 5 ou 6 domínios. E no nível médio que nós propusemos para este curso, nós vamos ver apenas dois exemplos. O primeiro tem o pentacloreto de fósforo. Eu tenho um átomo de fósforo aqui no centro, ele é um átomo do grupo 15, do grupo do nitrogênio. Ele possui 5 elétrons na camada de valência. Ele vai compartilhar mais 5 elétrons com o átomo de cloro, ficando com 10 elétrons. Quando o átomo se estabiliza com mais do que 8 elétrons, os químicos chamam a esse fenômeno de expansão do octeto, embora a IUPAC recomende o nome hipervalência, né? E esse fósforo hipervalente, pentavalente, vai ter que geometria? Nós associamos essa geometria a um hexaedro, né? Um poliedro de 6 lados, com o fósforo no centro e os átomos de cloro nos vértices desse hexaedro. E também você pode imaginar uma pirâmide de base trigonal em cima, uma pirâmide de base trigonal embaixo, invertida, unidas pela base. Então essa molécula pode ser chamada de hexaédrica ou bipirâmide trigonal. Com 6 domínios, nós temos o hexafluoreto do enxofre. O enxofre tem 6 elétrons em sua camada de valência, ele é do grupo 16, o grupo do oxigênio.
Aqui ele vai compartilhar mais 6 elétrons com átomos de flúor, ficando com um total de 12, né? Mais um caso de hipervalência. E a geometria desta molécula é associada a um octaedro, uma figura geométrica com 8 lados. Você também pode imaginar uma pirâmide de base quadrada aqui em cima, uma pirâmide de base quadrada de cabeça para baixo aqui, se é que pirâmides têm cabeça, unidas pela base. Então, esta molécula pode ter sua geometria chamada de octaédrica ou bipirâmide quadrada. Bem, nenhuma teoria é perfeita, todas têm os seus problemas e a teoria VE-CPR também. Eu vou citar um caso apenas. Vamos retomar o exemplo da água, né? O oxigênio com 4 pares de elétrons em torno de si, 4 domínios, com disposição tetraédrica. A geometria da molécula é angular e, em princípio, a gente espera um ângulo de quanto? Lembra o ângulo formado pelo centro com os vértices do tetraedro, 109 graus e meio aproximadamente. Ocorre que o ângulo na molécula da água é menor do que esses 109 graus e meio, é 104,5. Os autores da teoria afirmam que esses pares de elétrons que não são compartilhados, eles repelem-se mais entre si, repelem mais os pares de elétrons que estão compartilhados com outro átomo aqui. Isso porque não tem aqui o núcleo de um outro átomo para neutralizar a carga negativa desse par de elétrons. Então, este ângulo fica um pouquinho maior, este um pouquinho maior, este um pouquinho maior e este ângulo aqui um pouquinho menor do que os 109 graus e meio, certo? Numa explicação sem física, sem matemática. Legal. O problema acontece quando você pega outros hidretos do grupo 16. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Polônio forma hidreto instável. Eu nunca nem vi os dados para o ângulo do hidreto de polônio. Deixa ele para lá. Pois bem, ocorre que para os outros hidretos, os ângulos são muito próximos do ângulo reto, muito próximos de 90 graus. E aí é um desvio muito grande para se explicar em relação aos 109 graus e meio inicialmente esperado. Existe uma outra teoria que oferece esses ângulos muito bem, ela prevê esses ângulos muito bem, que é a teoria da ligação de valência, feita pelo grande químico norte-americano Linus Pauling, mas ela se baseia na química quântica e nós não vamos ver neste momento. Mesmo assim, o Pauling teve problemas para explicar o ângulo da água, porque aí o ângulo formado aqui entre os hidrogênios tende a ser próximo de 90 graus. E aí ele cria a teoria da hibridação de orbitais para explicar moléculas como da água, da amônia e moléculas do carbono. Numa outra ocasião, nós vamos abordar essa teoria, a teoria da ligação de valência. Junto com a teoria do orbital molecular, nós temos 3 teorias para explicar a geometria molecular. Qual é correta? Não classificamos hoje teorias incorretas ou incorretas. Elas podem ser mais úteis ou menos úteis numa determinada análise de um problema. Legal? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se que a aula só termina quando você realizar os exercícios. Legal? Um abraço e tchau!